Sejam todos bem-vindos ao webinar Revelando os Segredos da Matriz de SWOT. Sou Jane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com Rodrigo Lopes. Possui experiências como gestor de relacionamento, coordenação de escritório de projetos, PMO, gerência de processos e gestão de indicadores, além de atuar com desenvoltura no desenvolvimento de treinamentos e palestras. Para maiores informações, acesse o LinkedIn exposto nesta tela. Desejo, então, um excelente webinar a todos e passo a palavra ao Rodrigo Lopes. Olá, Rodrigo. Olá, Jane, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, eu vou me apresentar, um mini currículo. Atualmente estou fazendo graduação em Engenharia de Produção. Tenho formação, uma graduação na área de Gestão de Processos de Negócios e MBA na parte de Gerenciamento de Projetos. Também tenho extensão em Gerenciamento de Operações. Como eu atuo há mais de 10 anos na área de projetos, tenho certificado PMP, certificado em Scrum, White Belt na área de qualidade, e falando de governança e serviços de TI, certificado COBIT, ITIL. Bem, atuei em empresas e consultorias de seguro e previdência, e-commerce, infraestrutura e sistema, BI, falando de TI. Também tive a oportunidade recente de trabalhar na área de transporte público, especificamente no BRT, em mobilidade urbana. Também trabalhei em empresas de óleo e gás. Atuei em gerências de equipes em projetos, reorganização de áreas e processos de empresa. Participei também do planejamento estratégico, desenvolvendo gestão de indicadores organizacionais. Fui responsável pelo famoso PMO, Escritório de Projetos, atuando na gerência de processos e controle de indicadores do portfólio. Atuei e também coordenei projetos de redução de custo operacional e em contratos de mais de 10 milhões de reais em projetos de sistemas para o governo. Bem, mas vamos entrar um pouquinho no que é análise SWOT, ou análise FOFA, né? Basicamente, FOFA serve para direcionar a empresa em atingimento de seus objetivos, falando de objetivo estratégico, objetivo tático e objetivo operacional. Quais são esses objetivos? Para quê? Para reduzir os riscos e as ameaças da empresa, explorando oportunidades, ou seja, fazendo ações, projetos para que essas oportunidades aconteçam. Também serve para ajudar no direcionamento da criação de planos de ação baseado nos objetivos que foram identificados e levantados. Bem, mas o que é? Ainda não respondi a famosa pergunta, o que é a matriz FOFA? Bem, mas antes de entrarmos nesse assunto ainda, vou contar um pouco de história. A matriz FOFA foi desenvolvida na década de 60, na Universidade de Stanford, e rapidamente ela se propagou pelo mundo através de um exercício, um método que começou a ser utilizado por diversas empresas, apoiando, ajudando na formulação de suas estratégias. Alguns autores falam de diversas formas da análise FOFA, mas basicamente eles chegam a um determinado conceito, ou um grupo de conceitos, melhor falando. Por exemplo, dois autores, o Hamel e o Pralard, define a estratégia como o processo de construção do futuro, aproveitando competências fundamentais da empresa. Outros autores, por exemplo, o Bateman e Snell, eles definem o termo como um padrão de alocação de recursos para realizar os objetivos da organização, ou seja, pensar no futuro da organização. Basicamente, eles seguem um padrão, como eu falei, na definição desse termo. Eles dizem o seguinte: a estratégia diz respeito à organização e ao ambiente. A essência da estratégia ela é complexa. A estratégia afeta o funcionamento da organização. A estratégia envolve questões relativas ao caminho determinado, assim como o processo de se determinar este caminho. A estratégia realizada quase nunca é a mesma que foi planejada. As estratégias existem em diversos níveis diferentes da organização, do chão de fábrica à alta cúpula. A estratégia envolve um exercício de definição de conceitos e análise da realidade. Quando a gente pensa sobre todos esses pontos que foram colocados, há de se notar
que a estratégia da empresa ela é muito importante, ou seja, ele fala que ele passa por todos os níveis, o estratégico, o tático, o operacional. E que a estratégia envolve a empresa como um todo, desde o chão de fábrica, falando pesadamente, do peão até a alta diretoria. Ou seja, ela é um exercício, um conceito de analisar a realidade da empresa, a realidade da corporação e, a partir daí dessa realidade, através de um grupo formado, definir uma estratégia de atuação. Bem, mas a gente precisa também definir alguns conceitos, como, por exemplo, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para a sua execução, levando em conta condições internas e externas da empresa e a sua evolução esperada. O planejamento estratégico também considera premissas básicas, como entende-se como verdadeiro, que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e sustentação. Na realidade, quando a gente está falando de planejamento estratégico, generalizando, ele pode ser dividido em 3 níveis, que é o planejamento estratégico, o tático e o operacional, como uma pirâmide da administração. O estratégico, a gente encontra o empresário, o presidente, os sócios, diretores. Nesse momento, esse grupo, essas pessoas estão pensando no planejamento estratégico, pensando no porquê e quando. A gente desce um pouco o degrau dessa pirâmide, que é o nível tático, que é o administrador, é o gerente, é o coordenador, é o plano tático, onde e como fazer. Embaixo está o operacional, está o técnico que vai executar. Ele pega o plano de ação e bota em prática. Voltando lá para o topo da pirâmide, a gente tem o nível estratégico. Ele pensa em toda a organização, tem foco no longo prazo, ele estipula objetivos genéricos e globais, ou seja, a diretoria, os donos, a presidência, estão pensando de forma global, a longo prazo, pensando de 1, 2 anos para frente na empresa. O tático, ele pensa no departamento e no setor. Ele olha o departamental, ele tem foco no médio prazo, possui objetivos mais detalhados e mais mensuráveis. Ou seja, o tático, ele olha para cima, vê onde a empresa quer estar, ele entende aquilo ali, entende quais são as estratégias da empresa, retorna, desenvolve junto com o plano estratégico ações para operacionalizar. Ou seja, o operacional, ele pensa no processo, na atividade, tem foco no curto prazo e possui objetivos detalhados e bem mais específicos. Mas aí você deve estar se perguntando, no começo você falou análise de SWOT e análise fofa. Por que análise SWOT e fofa? O SWOT vem do inglês e significa strengths, força, weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades, traits, ameaça. Por essa razão, e é de conhecimento como a análise ou matriz fofa, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em português. Bem, agora, quando usar a análise ou a matriz fofa? Bem, as áreas são divididas como se fosse um quadrado em forças e fraquezas, que está falando as forças e as fraquezas são do ambiente interno da organização, uma análise interna. E análise externa ele fala de oportunidades e ameaças. Além disso, também existe a visão de elementos que ajudam as forças e oportunidades, e aqueles que atrapalham as ameaças e a fraqueza. Por isso, dessa forma, a fofa ela é um exercício completo de análise do ambiente da organização e que deve ser aplicada em qualquer processo de planejamento estratégico. Percebe que é análise do ambiente, mas quando você fala ambiente, você está falando da empresa. Ok, perfeito, ele foi criado exatamente, inicialmente, pensando em toda a organização, mas você, que é coordenador, está na área de RH, está na área de recursos, está na área de planejamento, na área de TI, na área de governança, na área de processo, no financeiro, seja em qual área que você vai estar atuando, você pode também fazer a sua análise de SWOT para analisar o seu ambiente, a sua operação, o seu financeiro, quais são as forças e as fraquezas internas do seu ambiente, da sua área, e as externas, as oportunidades e ameaças que podem
atrapalhar o desenvolvimento da sua operação. Vou detalhar mais um pouco esse conceito das análises desse cenário. Por exemplo, o ambiente interno, novamente, forças e fraquezas. O que ele pensa? Integração de processos, padronização dos processos, eliminação de redundância, foco na atividade principal. O ambiente externo, as oportunidades e ameaças. Ele pensa na confiabilidade e confiança dos dados, das informações e de apoio à gestão na decisão estratégica e na redução de erros. Por quê? Quando fala em oportunidades, o ambiente externo é oportunidades e ameaças. Oportunidades você não controla porque elas são externas. Tudo que é externo foge do controle do gerente da empresa, foge do controle do coordenador, do dono, do presidente da empresa. Por isso, ele tem que avaliar, está sempre avaliando através da análise do SWOT para identificar a oportunidade, futuras oportunidades, definir uma estratégia de atuação para que fazer com que essas oportunidades aconteçam. Da mesma forma que as ameaças, você tem uma visão que se alguma lei, algum regulamento mudar, isso vai impactar negativamente na sua empresa, na sua área, e você tem que ter um plano de ação para atuar. Quando isso acontecer, você não ser tão prejudicado perante essa ação. Bem, as forças e as fraquezas, elas são determinadas pela posição atual da empresa e relaciona-se quase sempre a fatores internos, ou seja, quase sempre. Claro, a teoria diz o ambiente interno, forças e fraquezas, mas a gente usa o termo quase sempre interno. Estas são particularmente importantes para que a empresa rentabilize o que tem de positivo e reduza, através de aplicação de planos de melhoria, os pontos fracos. Já as oportunidades e as ameaças são antecipações, como eu falei, do futuro. Estão relacionadas a fatores externos que permitem a identificação de aspectos que podem construir constrangimentos, ameaças à implementação de determinada estratégia e de outros que podem constituir-se como apoio ou oportunidades para alcançar os objetivos que foram delineados para a organização. Mas vamos falar mais um pouquinho aí de entrar especificamente em detalhe o que são as forças. Ou seja, as forças são elementos internos que trazem benefícios para o negócio da empresa. Uma outra maneira que a gente pode estar pensando sobre as forças é imaginar que elas são elementos que estão sobre o controle da empresa, ou o controle da área, ou sobre o controle da gestão da empresa. Ou seja, o gestor ele consegue pensar, imaginar, entender e decidir se ele mantém ou não aquela situação. Ou seja, são as forças. Ele tem controle, ele tem visão daquilo ali. Alguns exemplos de força. Você, como gestor de área, coordenador, supervisor, gerente, você consegue identificar se a sua equipe é unida. Ou seja, é um item de força ou de fraqueza. Nesse caso, a gente está olhando para a força. Você pode dizer se esse item, se na sua empresa a sua equipe é unida. Se a sua empresa ela possui uma localização privilegiada, ela consegue atender seus clientes de forma muito eficiente porque ela está, digamos, próximo dos seus principais clientes. Um outro item seria, você consegue manter um relacionamento estratégico bem estreito com seus pares, com seus parceiros. A força ela descreve quais são as competências mais fortes da sua empresa. Aquelas que estão sob sua influência. Uma forma de encontrá-las é utilizando algumas perguntas básicas, né? Para você poder encontrar quais são suas forças. O que você faz bem? Uma outra pergunta. O que a sua empresa tem de melhor? Está sob o seu comando? Quais são os recursos que você tem? O que possui de melhor que seus concorrentes? O que faz os clientes voltarem para a sua empresa? Ou seja, você, agora que já está de posse dessas perguntas, junto com a sua equipe que está desenvolvendo a sua análise de SWOT, análise fofa do seu ambiente da organização, do seu ambiente da sua área, pode, junto com essa equipe multifuncional, responder essas questões, porque essas questões fazem parte
do ambiente interno, são parte das suas forças. Logo, você controla essas situações. Você sabe se mantém ou se você retira essa situação. Agora, agora que você já tem essas respostas, você consegue desenvolver parte de um todo de uma análise. Mas sempre lembrando que quanto maior a vantagem competitiva da empresa, mais força você vai ter. E o mais importante é, quando você faz análise de FOFA, olhando para a força, é o que está dentro dessa análise. E se você pensar bem, quando você estiver levantando todos os seus itens de força com a sua equipe multifuncional, você vai chegar a 10, 20, 30, 50 itens. Ou seja, eles são praticamente infinitos, porque você conhece o seu ambiente. Mas o mais importante é focar nos itens que realmente faz diferença nesse momento. Ou seja, são elementos que podem ser trabalhados com extrema eficiência e eficácia. Fraquezas são elementos internos, ou seja, continuamos falando do ambiente interno da organização da área, que atrapalham o negócio, de modo a completar as forças. São aquelas características dentro do controle, mas que não ajudam na realização da missão, ou atrapalham, ou não geram vantagem competitiva. Uma forma de encontrar as fraquezas é fazendo algumas perguntas, como a gente fez nas forças. Então vamos embora. Meus funcionários são capacitados para realizar as suas funções? Novamente, ou seja, uma pergunta que fala do seu ambiente interno, dos seus funcionários, e você sabe, como gestor, se a sua equipe é capaz de desenvolver suas atividades de forma eficiente. Uma outra pergunta é onde eu deveria melhorar a minha equipe? Novamente, estamos olhando para o ambiente interno, talvez de uma área, de um setor específico. Como é que você pode melhorar a empresa como todo ou o setor da sua empresa? Por que os meus clientes escolhem os concorrentes? Quais são as deficiências dos meus colaboradores? Uma outra pergunta, a última. Por que os clientes não voltam depois de uma compra? Ou seja, são análises. Essa última, particularmente, se você não consegue responder essa pergunta, você com certeza deve ter um prejuízo muito grande financeiro nos resultados da sua empresa ou da sua área. Por exemplo, alguns exemplos de fraqueza. Você tem produto altamente perecível. Você trabalha ou desenvolve produtos com uma matéria-prima escassa. Você tem uma equipe pouco qualificada para desenvolver esse produto que precisa de uma matéria-prima escassa. Você trabalha com tecnologia ultrapassada. O seu processo de entrega junto aos seus clientes, ele é bem lento. A gente tem que pensar novamente que o interessante das fraquezas é buscar ações para mitigar, reduzir essas fraquezas. Ou seja, você tem uma matéria-prima escassa, você pode mudar a sua matéria-prima ou assumir um posicionamento de luxo. Como, por exemplo, hoje nós temos diversas marcas de smartphone e a gente praticamente, vamos colocar assim, duas marcas são consideradas de luxo, que é a Samsung e o iPhone. Elas trabalham com uma matéria-prima, não vou dizer que é escassa, mas vamos colocar que seja, como exemplo. Sim, ela é escassa, logo eles assumiram um posicionamento de luxo para atender determinada demanda de mercado. Você tem uma equipe pouco qualificada, você pode desenvolver produtos mais simples, que seria, no meu ponto de vista, ir na contramão, ou simplesmente também um outro processo que iria na contramão do que eu penso é mudar o processo para aproveitá-los. Ou seja, se a sua equipe é pouco qualificada, você vai desenvolver a sua equipe para esse ponto fraco virar uma força no futuro e virar um pensamento de estratégia, você melhorar o seu produto. Você está trabalhando com uma tecnologia ultrapassada. Você pode vender partes
da sua estrutura para outras empresas ou adotar modelos, se for na área de TI, de cloud, a infraestrutura, seus dados todos estão na nuvem. Ou seja, um processo de entrega lento poderia ser deixar o cliente retirar o produto ele mesmo, com desconto. Imagina, você está comprando um produto e aí o seu fornecedor, o processo de entrega dele é lento, é demorado, é falho, mas para tentar reduzir esse impacto junto ao cliente, ele pode oferecer um desconto melhor que o do concorrente, só que de antemão o cliente pode retirar esse produto junto com ele. Com isso ele acaba ganhando mais credibilidade. As fraquezas elas devem ser bem estudadas e mensuradas, pois muitas vezes é possível revertê-las em forças, como foi o caso da equipe pouco qualificada. Ou seja, eu treino a minha equipe, desenvolvo a minha equipe, para ela estar se tornando mais qualificada, mais eficiente ou, de repente, melhorar o meu processo produtivo. Ou, da mesma coisa que foi o processo de entrega lento. Eu não vou conseguir melhorar, a empresa não vai conseguir mudar esse cenário, então ela consegue oferecer um desconto, ter lucro e o cliente retira e todo mundo fica feliz. São pontos de fraquezas que podem ou não se tornar em força. Oportunidades. As oportunidades são as situações externas à empresa que podem acontecer e afetar positivamente o negócio. São fenômenos que normalmente estão fora do controle. Opa, se está fora do controle da empresa, são situações externas, está fora de controle da gestão, mas existe uma chance deles acontecerem. Ou seja, são situações que estão fora de controle, mas através de um planejamento, de análise do ambiente externo da organização, ou seja, do governo, de políticas governamentais, de mudança do câmbio, você vai ter que se proteger dessas ações. Só que nesse caso é oportunidade, você tem que explorar. Nesse momento você deve pensar em como explorar oportunidades futuras que estão fora de controle do ambiente da empresa e fazer com que elas aconteçam. Ou seja, você precisa criar planos, projetos e ações estratégicos para fazer com que tudo isso aconteça. É interessante notar que as oportunidades, mesmo ela estando fora do controle, fora do ambiente externo, ela está externa à empresa, elas influenciam positivamente a organização. Elas estão fora da empresa, eu não tenho controle, eu não sei quando vai acontecer, mas se acontecer, eu preciso estar preparado, porque pode ser uma oportunidade de negócio. As oportunidades, normalmente, né, a maioria das vezes, ela vem do aspecto econômico novo. Por exemplo, como o advento da classe média, o aumento do número de filhos dos consumidores, a melhoria de renda de crédito, entre outros. Um outro fator que pode influenciar o fomento de oportunidades são ações de políticas do governo. Por exemplo, o governo escolhe investir em infraestrutura. Bem, esse é um assunto, infraestrutura também, porque a gente está falando, nós tivemos a vinda do Papa no Rio, tivemos a Copa do Mundo, vamos ter as Olimpíadas de 2016. Por exemplo, no Rio estão se construindo VLT, Cuiabá VLT, tivemos construções de dezenas de estádios. No Rio de Janeiro estão se fazendo o metrô, expandindo a linha do metrô. Ou seja, são ações de infraestrutura, são oportunidades que a empresa deve estar analisando, precisa estar analisando, é externa ao ambiente, ela não tem controle, mas se acontecer, ela vai impactar positivamente a empresa precisa estar preparada para aquilo ali, seja qualificando a sua equipe, seja melhorando seu processo de entrega, seja melhorando seu processo, logístico como um todo e operacional. Se a gente for pensar um pouco mais a fundo sobre as oportunidades, elas são parecidas com sonhos que normalmente nós temos, né? Se isso acontecer, isso vai ser muito bom. E embora esses sonhos, essas oportunidades, elas estejam fora do controle da empresa, a empresa deve pensar e se preparar de forma mínima para que, caso ela efetivamente ocorra, a empresa esteja preparada para atacar essa questão. Por exemplo, vai sair uma nova lei. A empresa identifica que
o governo está preparando uma nova lei e, de certa forma, vai beneficiar a empresa. Então, a empresa vai se preparar antecipadamente, desenvolver um produto para atendê-la. Vai surgir um novo curso no mercado a partir do investimento em infraestrutura feito para o governo. Ou seja, então a empresa ela identifica que a sua equipe ela é pouco qualificada. Ou você não tem aquele curso específico. Vamos lá. Saiu uma nova lei. Então a empresa ela vai pensar, então, vou desenvolver um produto específico para atender aquela lei. Um outro exemplo, surgiu um novo curso. Você identifica que a sua empresa não oferece esse tipo de treinamento, mas ele vai ser muito visado, vai ser muito procurado, só que a sua equipe não tem a qualificação necessária para aplicar esse tipo de treinamento. Então você precisa desenvolver, ou seja, tivemos projetos de infraestrutura, tivemos investimentos por parte do governo, de lei, de normas e regulamentos. A empresa identificou que iam surgir novos cursos baseados na infraestrutura, na nova tecnologia que ia entrar no mercado. Ela identificou que a empresa e que seus funcionários ela não tinham a qualificação necessária para aplicar aquele treinamento e ela, como oportunidade de mercado, criou esse treinamento e desenvolveu a sua empresa. Ou seja, é um ciclo. A minha concorrente precisa de ajuda, ou seja, a minha empresa concorrente precisa de ajuda. Então, podemos fazer uma fusão, uma aquisição e entrar no novo mercado. Ou seja, você precisa ter acesso a uma nova tecnologia. Então, você planeja uma nova linha de produto. Algum produto complementar ao seu vai ser lançado. Então, você pode buscar melhorar esse produto, se antecipar essa estratégia de lançamento desse produto para essa empresa, ou buscar parceria de marketing, por exemplo. Ameaças são as forças externas que não sofrem influência e que pesam negativamente para a empresa. Ou seja, se acontecer, se a empresa não estiver preparada para esse fator externo que está fora de controle e pesa negativamente como uma ameaça, ela vai ser impactada diretamente. Elas podem ser consideradas como desafio imposto à empresa e que pode deteriorar a sua capacidade de gerar riquezas. Devem ser constantemente monitoradas pelos gestores, pois muitas vezes podem apresentar um risco muito maior do que a capacidade de retorno. Um exemplo clássico que a gente está vivendo hoje é o aumento do dólar, né? A taxa de câmbio foi para as alturas. Agora, um exemplo de uma empresa importadora, onde acontece uma forte desvalorização da moeda. Isso pode causar um aumento muito forte nos custos de aquisição de matéria-prima. Ou seja, nesse cenário, onde não é possível repassar este valor para o mercado, acaba deteriorando as margens de lucro da empresa. Uma empresa preparada para isso, que tem planos, tem ações, entende o ambiente externo, ela vai criar políticas para combater essas ameaças, como por exemplo do item anterior. Ela poderia ter feito uma proteção cambial para manter as suas margens de lucro em segurança. Ou seja, por fim, as ameaças são situações externas a empresas que podem atrapalhar o negócio, assim como as oportunidades. Os dois estão fora de controle da empresa, mas sabe-se que existe uma chance de acontecer. E se acontecer, a empresa tem que estar preparada tanto para o lado positivo, que são as oportunidades que vão surgir, como pelas ameaças que também podem aparecer. As oportunidades, você vai brigar e vai criar planos para que isso aconteça, isso vai gerar resultado positivo. E as ameaças você tem que eliminar, mitigar e reduzir de tal forma que o impacto seja mínimo ou nenhum. Alguns exemplos de ameaças: a entrada de um concorrente internacional no mercado, pirataria dos seus produtos, mudança na legislação do seu setor, escassez de mão de obra, catástrofes naturais e guerras. O quarto item, escassez de mão de obra. Principalmente aqui no Rio aconteceu quando estavam construídos na Copa do Mundo os estádios, ou seja, no Brasil inteiro, dezenas de estádios, infraestrutura,
rua, metrô, VLT. Saía nos jornais que não era impossível encontrar mão de obra, como pedreiro, encanador, eletricista, porque estava em falta no mercado, tinha muita procura, muita demanda. E aí a empresa também tem que estar preparada para lidar com essas situações. As ameaças, elas podem ser traduzidas pelos medos que existem por parte da gestão da empresa. Da mesma forma que as oportunidades, a empresa deve sempre pensar, mesmo que de alto nível, maneiras de mitigá-las. Alguns exemplos de mitigação. A entrada de um concorrente internacional no mercado. O que a empresa, o que o gestor, o dono da empresa pode fazer nesse cenário? Se entra um concorrente internacional no mercado. Vou fazer um contrato de longo prazo com os meus fornecedores. Já vou me preparar, já vou me prevenir para que isso, quando acontecer, eu tenha tempo de me planejar, de atuar e de ter uma margem de lucro de garantia aí durante um tempo. A pirataria dos seus produtos, estratégias para usar o marketing gerado de forma gratuita. Ou seja, algumas empresas tiveram os seus produtos, filmes, músicas, eles foram pirateados. E como estava na internet, todo mundo estava baixando, elas acabaram fazendo propaganda assim, em cima da pirataria e acabar tendo lucro. Um outro item, mudança na legislação do setor. Você pode desenvolver um produto específico para atendê-la. Mas como montar uma matriz fofa, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Primeiro a gente precisa recolher informações. Mas antes de começar efetivamente a análise ou reunir a análise, você precisa reunir pessoas que vão estar envolvidas no processo. Ou seja, você precisa convidar algumas pessoas, elas têm que estar interessadas. Você tem que chamar seus sócios, funcionários para opinarem junto desse processo e levantar essas informações. É importante notar nesse momento que a gente não está falando de, nessa sala que vão estar essas pessoas fazendo esse levantamento, essa análise, não tem mais funcionário, não tem mais empregado, não tem diretor, só todo mundo está opinando em prol de um único objetivo. A matriz fofa, ela é um instrumento de análise simples e válido. O objetivo, reforçando, é detectar pontos fortes e fracos, com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva perante os seus clientes, corrigindo assim as suas deficiências. Quando você estiver fazendo a sua análise fofa, você deve pensar sempre nos aspectos que são favoráveis e desfavoráveis do negócio, dos seus proprietários e do mercado. Sempre reforçando, a matriz fofa, ela é feita em quadrante, ou seja, em 4 quadrados iguais, em cada quadrado são registrados fatores positivos e negativos para a implantação do negócio. Agora que nós já vencemos a parte teórica da matriz ou análise fofa, vamos falar um pouco de prática, né? E eu vou mostrar 2 exemplos que você pode estar utilizando, você pode estar criando o seu próprio modelo para estar realizando essa análise fofa, ou você pode estar baixando na internet tanto a planilha quanto o documento. E também vou estar falando de uma técnica para você, para ajudar na coleta dessas informações dos seus pontos fracos, dos fortes, das suas deficiências e das suas ameaças da sua empresa. Esse modelo que você está vendo aí é o primeiro, ou seja, nada mais é do que um esboço feito no Word, um gráfico, uma imagem, onde você vai estar levantando os seus pontos fortes, fracos do seu ambiente interno e externo, suas oportunidades e as suas ameaças. Vamos entrar em definitivo no levantamento das informações para fazer a nossa análise de SWOT. Basicamente, eu utilizo 2 recursos. Um é o post-it e o quadro, como vocês estão vendo aí. Esse quadro ele está customizado, mas ele atende às nossas necessidades. Ele está dividido entre pessoas, negócio e mercado. Pessoas e negócio faz parte do nosso ambiente interno, como vocês podem ver aqui na parte inferior. E o mercado ele está dividido para o ambiente externo.
Perceba o seguinte, eu tenho na parte de pessoas a felicidade e a tristeza, porque também eu estou levando em consideração o ambiente interno às pessoas, o ambiente que eles estão trabalhando. No lado esquerdo, na sua esquerda, você pode ver a área ajuda e atrapalha. A parte ajuda tem a felicidade, as forças e oportunidades. E atrapalha a tristeza, fraquezas e ameaças. Ou seja, você vai entregar esse post-it, um post-it pode ser de cada cor ou não, cada um com post-it e caneta. Para os representantes aí que estão fazendo o levantamento, eles vão fazer anotações de tudo que eles acham, acreditam que atrapalha, ajuda, pode ser uma ameaça, sem levar em consideração os quadrantes. Ou seja, cada um vai anotar, fazer a anotação nesse post-it e colar no quadro na respectiva área ou numa área separada. Você pode criar uma nova área do lado, onde todo mundo coloca todos os post-it ali, sem se preocupar se o item vai estar repetido ou não. Levantou todas as informações, alguém representante, né, que está responsável por fazer esse levantamento dessa análise de fofa, essa matriz fofa, vai pegar o item, vai ler o item que está no post-it e vai perguntar: esse item é forças, é oportunidades, é fraquezas, ele ajuda, ele atrapalha, ele é do ambiente interno e externo. Baseado nisso, vai pegar o post-it e colocar na área específica. E vai fazer isso para todos os seus itens que foram levantados junto à sua equipe. Claro, vão ter itens que são repetidos. Ok, é só descartar. Mas entende que se alguém colocou um item que é repetido, digamos que é uma fraqueza, está dentro do seu ambiente interno, isso causa tristeza, isso atrapalha, por exemplo, falta de feedback profissional. Já fez a classificação, ou seja, mais de uma pessoa relatou esse item, então acaba sendo muito mais, tendo muito você mais já tem a classificação peso. dele, se é força, se é O que pode fraqueza, ajudar se é nessas questões oportunidade, desses se é ameaça. itens que se repetem, Se não tem, você faça gerar uma nota, e um peso em cima classifique ele deles. como um grau de E a importância partir para a daí sua vai empresa servir ou futuramente para prioridade você para ser categorizar, executado naquele filtrar momento. os que são Perceba o seguinte, mais importantes eu nesse estou dentro do momento menu para fatores a internos, sua empresa. dentro do item são os itens que foram levantados junto à sua equipe multifuncional. Perceba o seguinte, eu tenho vários itens aqui e vou escolher um deles. Por exemplo, baixa rotatividade no quadro de funcionários. Eu já falei anteriormente, no meu quadro, junto com o meu post-it, a minha equipe, que esse é um fator interno. Ou seja, é um item que é interno e ele é de força. Por quê? Porque eu digo ali, baixa rotatividade no quadro de funcionários. Isso me deixa, naquele nosso quadro customizado, muito feliz, porque eu tenho baixa rotatividade, com isso eu consigo reter meus talentos. É um item de força e eu classifico ele como muito importante. Perceba que quando eu clico aqui na classificação, me aparece força ou fraqueza. Como ele é um item de força, eu vou deixar em força e eu classifiquei ele como muito importante. Ele não é totalmente importante, é muito importante, mas vou deixar aqui como importante. Ele atribuiu uma nota automaticamente, como sendo peso, uma pontuação para aquele item específico. E aí eu fiz isso para todos os itens que eu levantei junto com a minha equipe, ou seja, há recursos financeiros disponíveis, ou seja, eu entendo que a minha empresa possui recursos o suficiente para manter a continuidade do negócio. Ou seja, é um item de força e ele é totalmente importante. E aí automaticamente foi atribuída uma nota 10 para ele, uma pontuação, peso 10. E esses levantamentos foram colocados aqui e feita a classificação. Automaticamente, no final da planilha, a planilha gera automaticamente uma pontuação geral das minhas forças e fraquezas, falando de ambiente internos. Ou seja, as forças, após a classificação dos itens, receberam uma nota 37,5 e as fraquezas 65. De antemão já dá para fazer uma pré-análise dizendo que esse não é um cenário muito positivo, mas é importante a identificação. Ou seja, você tem mais fraquezas do que forças. Por isso é muito importante ficar atento a esses itens.
Agora nós vamos para os fatores externos. Eu clico ali no menu e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos fatores internos. Vou colocar todos os itens, por exemplo, no item A, mercados inexplorados. Opa, eu identifiquei que esse é um ambiente externo, é uma oportunidade, mas lembre-se, aquele é um item duplo, que ele pode ser a mercados inexplorados, tanto para você como para os seus concorrentes. Mas eu identifico que para mim, para minha empresa, isso é uma oportunidade. Nesse momento, a empresa entende-se que ela está, digamos, em fase de expansão, ele é totalmente importante. Então, eu vou investir e classifico ele como totalmente importante e automaticamente recebe uma pontuação 10. Possibilidade de parceria estratégicas. Esse é outro item. Eu percebo ele como sendo uma oportunidade de negócio também na empresa e classifico ele como importante e automaticamente recebe a pontuação 5. E por aí vai. No final, também vai ser gerado uma pontuação geral para os fatores externos, como as oportunidades e ameaças. As oportunidades, a pontuação geral foi de 60 e as ameaças 52,5, ou seja, bem equilibrado, mas é bom fazer uma análise de antemão dizendo o seguinte, que são muitas ameaças, está quase um equilíbrio, está quase par a par, ou seja, é bom ficar atento. Vamos para o outro menu, que é a matriz SWOT, ou seja, eu coloquei os dados no meu quadrante e eu vou ver a matriz, como é que ela se comporta nesse momento. E nós temos um quadrado, os fatores internos, com as forças e as fraquezas, com todos os itens classificados. Perceba que eu falei que as forças, na nossa análise, ela tem uma pontuação mais baixa do que as fraquezas. Isso não é um lado positivo. Você tem mais fraquezas do que forças. Logo, você tem mais itens de fraquezas. E mais abaixo, como vocês podem ver, os fatores externos, as oportunidades e ameaças. Novamente, eu tenho mais ameaças do que oportunidades. Logo, isso é um peso negativo para a empresa. Vamos para o novo menu, que é o cruzamento de dados. Perceba que após o levantamento de todas essas informações, você precisa criar, como eu falei repetidamente, projetos e ações para todos esses itens, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Agora, nesse cruzamento de dados, como você pode ver aqui nas forças e oportunidades, eu tenho um item lá. Há recursos financeiros disponíveis? Eu já disse que e esse era um item muito importante. Então, o que eu faço com esses recursos disponíveis? A minha equipe achou que seria interessante uma oportunidade de lançar novas linhas de produtos. Já que eu tenho recursos financeiros disponíveis, talvez entrar no novo mercado. Mas para isso, para potencializar essa força, é preciso fazer a aquisição de novas tecnologias. Ou seja, eu tenho recursos financeiros, vejo uma oportunidade de alavancar novos produtos, mas para isso, para potencializar essa oportunidade, eu uso uma força que é a aquisição de novas tecnologias. Logo, isso tem uma data de conclusão, um prazo e um status de acompanhamento para monitorar o resultado daquilo ali. Ou seja, são projetos ou ações. E agora eu vou, para todos os itens, eu vou fazer projetos e ações, forças versus ameaças. Vou levantar, fazer as mesmas questões, dar prazo e acompanhar o resultado. Forças, oportunidades e fraquezas e ameaças. Eu vou fazer isso para todos os itens e acompanhar os resultados. Bem, agora que você já levantou os dados, juntou a sua equipe, classificou forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, pontuou, gerou projetos e ações, você agora pode acompanhar e ver o resultado daquilo ali tudo. Existe um índice chamado de favorabilidade. O que é isso? É a qualidade do que é favorável. Perceba que, em prática, diz o seguinte: quando você faz uma pesquisa e retorna um número positivo e negativo, o índice de favorabilidade vai dizer que 20%, aqui é negativo ainda, né? Menos 20%
dos seus itens eles são positivos. Nesse caso, é negativo. Aí ele gera automaticamente essa informação baseada naquela classificação e dá uma informação aqui embaixo. Equilibrado, mas não se acomode. Procure sempre melhorar o seu desempenho. Mais embaixo ele tem da análise geral dos fatores internos e externos. Perceba, são as notas que nós vimos anteriormente. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ele fala o seguinte, rapidamente. Forças. Suas forças estão mais baixas que suas fraquezas. Como eu falei, que tal pensar em planos de ação para ter notas melhores em relação a esse item? Fraquezas. Suas fraquezas estão maiores que as forças. Isso é um sinal de alerta clássico que existem pontos de melhoria na sua empresa. Vamos para o próximo passo e criar planos de ação ou projetos para checar e para reduzir ou mitigar essas fraquezas. Oportunidades. Você tem mais oportunidades que ameaça. Isso indica um futuro promissor. Só falta você alinhar quais forças internas vão otimizar as chances de fato essas oportunidades acontecerem. As ameaças. Suas ameaças estão mais baixas do que suas oportunidades. Isso é um bom sinal, mas ainda assim vale a pena analisar as suas ameaças mais relevantes e criar planos de ação para esses itens. E aí eu tenho a fase empresarial, que é o quadrante, né, da matriz fofa ou da análise fofa, que fala do ambiente interno e ambiente externo, oportunidades e ameaças. E nesse momento a gente está em fase de crescimento, ou seja, continue trabalhando para alcançar o sucesso. Bem, agora nós temos um outro item no nosso relatório, que pode ser impresso, onde ele dá uma visão geral da nossa matriz análise fofa, né? O índice de favorabilidade, a dica, o índice geral, a porcentagem de como é que a gente está, crescimento, se a gente está negativo, as forças, enfim, N informações que vão te orientar e ajudar nessa conquista do planejamento estratégico aí, qual vai ser. Mas o importante é o seguinte, agora que você fez isso, todos os dados, você precisa gerar planos e ações. Quando fala em planos e ações e projetos, é o quê? Você precisa transformar toda essa informação em realidade, ou seja, em projetos. Você precisa documentar, você precisa gerar evidência de que exatamente você fez a análise e agora você está implementando e acompanhando o resultado, ou os resultados. Bem, pessoal, agradeço a oportunidade, a Ania aí novamente, e quem sabe a gente se encontra aí no próximo bate-papo para falar sobre outro assunto. Obrigado novamente e até a próxima. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Acesse nosso site e confira nossos webinars. www.softexpert.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.